Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma análise tática da Liga dos 32. Você quer ter uma vista legal, né? Quer avaliar o vídeo dos treinadores igual a gente vê nessa imagem aqui, não deixe de adquirir o seu Game Pass, né? E um coach amigo meu me apresentou esses dias NFL Red Zone, eu não sabia, né? Então se você fica entediado com aquelas propagandas todas que acontecem, clica lá no NFL Red Zone do Game Pass, que você vai ter interação o tempo todo com o jogo, né? Eles mostram sem propaganda, é algo que eu não conhecia, fiquei conhecendo essa semana. Então uma excelente funcionalidade aí, que eu até tô brincando que acabou com o meu casamento. Enfim, com isso dito, vamos começar a nossa análise. Hoje a gente vai falar sobre a defesa do Ravens, né, e como que os pacotes de pressão simulada, a gente vai ver o que é pressão simulada, conseguem afetar as equipes aí que o Ravens enfrenta, os ataques que produzem tanto, aí, quarterbacks de grande renome, né, de grande habilidade, aí, como que eles são afetados através desses pacotes, tá legal? Legal. O que é pressão simulada, então? Né? Pressão simulada significa quando, de uma forma simplista, né, são vários jogadores defensivos alinhados na linha de scrimmage, tá? E eles simulam pressão. Pressão, blitz, é tudo a mesma coisa, né? E aí, esses jogadores, eles podem entrar em pressão ou eles podem dropar para a zona, que é o que a gente fala, né? Dropar na cobertura. Então, dependendo do que o ataque fizer, esses jogadores vão atrás do QB ou eles vão marcar algum recebedor, tá legal? E essas leituras a gente vai ver que elas podem ser definidas pré-snap, ou seja, antes do snap ou depois do snap, tá certo? Se for depois do snap, elas são baseadas em leituras da linha ofensiva. Dependendo da proteção de passe da linha ofensiva, os jogadores vão decidir se eles vão entrar ou não conforme as regras deles, tá legal? Essa primeira jogada é a defesa do Ravens contra Baker Mayfield, né? E a gente vê como que a pressão simulada ela afeta o quarterback nessa interceptação, né? O Baker Mayfield pega a bola, a gente vai ver ali um drop de 3 passos, ele solta a bola naquela slant, acaba sendo interceptado, né, pelo DB. Mas um ponto interessante dessa jogada da gente avaliar é o DT, né, que está alinhado aqui. A gente vai ver ele fazendo esse drop para a zona, ele vai cortar a linha de passe. É algo que não é antecipado pelos quarterbacks, né? O que o quarterback está lendo nessa jogada aqui? Ele, quando percebe esse tipo de pressão simulada, né, ele normalmente lê uma zona. Então esse quarterback provavelmente está lendo a ação desses dois jogadores, né? Ele sabe que se esses dois camaradas entrarem, né, tá vindo uma rota slant que a gente chama nas costas e ele vai tentar encaixar a bola naquela janela, né? Esse DT acaba cortando a linha de passe, como a gente vê no ângulo traseiro, né? E o toque dele na jogada, na bola, né, é que vai causar essa interceptação. Então, excelente trabalho dos Ravens, trazendo gente do backside da jogada, né, ou seja, do lado oposto ao da jogada, para cortar essa linha de passe, né, e de cara já trazer essa interceptação para o Ravens. Agora a gente vê um sec, né, coisas interessantes da gente comentar logo no começo da jogada. A gente vê a rotação da defesa, né, um safety indo para o fundo e esse safety descendo, ok? Indicativo de um safety alto, tá? E a defesa está declarando a força dela para o lado grande do campo, tá certo? A gente vê Baker faz o drop de 3 passes e já tem pressão na cara dele. E aí que entra a pressão simulada. Perceba a velocidade com que o quarterback tem que se livrar da bola, né? E como é que esses jogadores fazem bem essa cobertura. De novo, a gente vê o Ravens trazendo gente para cobrir do backside. Então a gente vai ver que enquanto os jogadores infiltram, o backside vem fazer a cobertura. Então se a gente tiver os olhos nesse camarada aqui, a gente vai ver que após o início da jogada, né, a pressão toda foi, ok? E esse camarada agora está dropando para o meio do campo e vai tirar essa rota de segurança do Baker ali, ó. Tá certo? Aí ele fica sem opções e acaba sendo sacado. Mais uma vez, pressão simulada, a gente vê vários jogadores na linha de scrimmage, né? Baker pega a bola, drop de 5 passos,
Olha a velocidade com que ele tem que se livrar da bola, né? Veja a velocidade que a pressão chega nele, tá? Agora contra o Texans, né? O Deshaun Watson faz o motion, traz o running back para próximo da linha. Pressão simulada do Ravens. Alguns jogadores, né? Olha que interessante. Alguns jogadores dropam para a zona, né? E o objetivo deles é igual a gente falou, tirar aquelas rotas cruzadas ou tirar aquelas rotas curtas que são opção para o QB. Né? O QB fica sem opções, pressionado no pocket, né? Tenta desvencilhar e acaba sendo sacado. Então são formas que a defesa do Ravens aí encontra de afetar o quarterback. A gente vai ver dois desses jogadores aqui que estão mostrando pressão, dropando para o passe. Né? Essa câmera é ideal para isso. Aqui, ó, tirando zona curta, né? Se tivesse alguma rota slant aqui, esse camarada, o objetivo dele é de tirar a rota curta da slant. E agora o Deshaun Watson fica sem opção, né? Ele tenta ir para progressão, mas já tem gente em cima dele, né? Com essa pressão, ele acaba não tendo o que fazer. Sec aí para a defesa do Ravens. Mais uma vez. E aí é uma coisa interessante da gente falar, né, que quando a gente faz pressão simulada, todos têm que saber os seus assignments. Né? Assignments são responsabilidades. Nessa jogada, a gente chama isso de blown coverage. Quando você estiver assistindo a NFL e os comentaristas falarem blown coverage, seria isso, quando a cobertura não consegue lidar com o que está acontecendo em campo. Então a gente vê uma rota rápida do tight end acontecendo, né, e os jogadores próximos ao tight end estão todos entrando em pressão. Então acaba ficando 2 contra 1, né, e uma falha na cobertura aí do Ravens, que estava sendo bastante eficaz. A gente vê mais jogadores defensivos do lado oposto ao tight end, que é onde a jogada acontece, do que o necessário. Então a pressão simulada, existe coisas boas, mas existe esse risco aí também de big plays quando os jogadores não sabem as suas responsabilidades. Nesse sec contra o Deshaun Watson, né, a gente vê a pressão do Ravens, né, chegando rápido nele. Aqui o que a gente está vendo é um rush de 5 homens, tá legal? Um rush de 5 homens, em que eles usam stunt, né? E uma coisa que é legal da gente falar sobre essa cobertura é o que a gente chama de spy. Né? Então vamos dar uma olhada no número 48. Ele não necessariamente está entrando em blitz, né, automática. Tá? O que ele está fazendo aqui é a função de spy, que é olhar o QB, né, um espião, ele está olhando o QB, a gente sabe que deixando ele consegue boas jardas com as pernas. O objetivo dele é fazer essa perseguição no Deshaun. Então a gente vê que ele tem os olhos nele o tempo todo, né, e ele só entra para sacar o quarterback quando ele percebe que o quarterback só tem uma opção de saída, tá legal? Mais uma vez, o que é o spy, né? Vamos olhar esse camarada e como que ele olha para o Deshaun. Isso é o que a gente chama de spy. Né? A gente não quer que o QB corra, porque quando a gente faz pressão, a gente espera que a linha defensiva faça uma contenção do quarterback. Né? É muito comum a gente ver quando a linha defensiva perde a contenção e o quarterback consegue fazer o scramble, ou estender a jogada com as pernas. O spy está lá para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Então ele é um jogador que a única responsabilidade dele na jogada é olhar o quarterback. Né? E o quarterback sai do pocket, o spy está autorizado a sair. Se o quarterback fica no pocket, normalmente esse spy vai fazer uma blitz ou uma pressão lá para afetar o QB. E aqui a gente vai assistir, né, alguns clipes do Ravens, dessa defesa do Ravens contra o Kansas, e como que o Kansas estava preparado para atacar essas pressões simuladas. Né? A gente vê no início da jogada, a princípio a gente tem 4 jogadores, né? Provavelmente a gente está vendo marcação individual no restante do campo, um safety alto, né? E esse jogador vai acabar fazendo a pressão por fora, e o Kansas vai fazer um screen, né, com o running back no lado fraco do campo, no lado curto do campo ali, e atacar essa pressão do Ravens, ou seja, usar o veneno do Ravens contra ele mesmo. O que esse screen quer? Normalmente é uma das funções dele, talvez a função primária seja tirar a agressividade da defesa. Então quando a gente percebe que a defesa está muito agressiva, né, esse screen serve para encaixar o running back numa área vaga pela defesa, né, e fazer eles pagarem pela agressividade.
Então, quando Mahomes vê, né, que ele vai sofrer esse tipo de pressão, eles jogam o running back exatamente de onde vem a pressão e colocam a linha ofensiva. Né, a linha ofensiva vai contar até 1, 2 segundos e vai sair para bloquear, tá certo? E eles estão usando a agressividade da defesa contra ela mesma, tá legal? Mais uma vez, a gente vê a pressão, bastante gente na linha, né, outros dois jogadores aqui, e é isso que a pressão simulada faz, a gente não sabe quem dropa e quem entra no final das contas. Tá? E olha o que Kansas faz, a Kansas está com 2 backs, né, nesse momento aqui, a gente está vendo um tight end no canto superior da tela, tá certo? A gente vai ver o que a gente chama de tight end screen ou pop pass ali, né? Qual o desenho dessa jogada? A gente está vendo os dois backs saindo em bubbles, né? O que são bubbles? São essas rotas para fora, né, em direção à sideline, e o Mahomes vai fazer o fake de passe nessas duas screens, né? São screens que Kansas já usa bastante tempo. Então a gente vê Mahomes fazendo fake com a mão direita aqui, né? De passe, uma vez, 2 vezes, e aí o tight end saindo para receber essa bola sozinho ali no meio do campo. A gente vai avaliar no ângulo traseiro, né, que esse tight end ele vai fingir o bloqueio e vai sair escondido aqui na região do campo, né? A movimentação da linha ofensiva acaba influenciando os defensores, né, junto com essas duas bubbles aqui, para limpar o meio, né? Então, se a gente olhar o Kelce aqui, a gente olhar a ação dele, ele finge a proteção de passe, finge o bloqueio, larga, né? E quando todo mundo se comprometeu com as bubbles, ele ataca o meio do campo. Tá legal? Valeu, moçada, mais uma vez pelo prestígio. Não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí e ativar as notificações para você receber mais análises como essa. Um grande abraço e até a próxima.